Louvado seja Deus, amém? Já estamos com todos vocês que estavam nos aguardando, esperando por este momento. E graças a Deus, porque este é o dia que Deus preparou para cada um de nós. Vamos ser mais gratos a Deus, vamos agradecer mais a Deus. Quanto mais nós agradecemos, mais Deus nos abençoa, amém? Quem sabe você já acordou aí reclamando, resmungando, mas muda a sua atitude, amém? Começa a agradecer mais, que as bênçãos de Deus virá como chuva, amém? A minha Bíblia já se encontra aberta, mas abre a sua também, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5, amém? Nós vamos ler aqui. Glória a Deus. Gênesis capítulo 5, nós vamos ler o versículo 22 e 24. Amém? Aleluia. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24. Eu espero, eu aguardo. Aleluia. Deus tem uma palavra para os teus corações aqui nesta noite, amém? O título da Bíblia, não sei se é o mesmo que o seu, mas está escrito A Genealogia de Sete. Mas nós vamos ler o versículo 22 e o versículo 24. Amém? Quem quer ler comigo, será bem-vindo. Vamos lá então. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Amém? Fecha os teus olhos, amém? Pai querido, Pai amado, acabamos de ler, Senhor, os versículos bíblicos aqui, juntamente com a igreja, juntamente com os ouvintes. Meu Deus, enquanto estiver ministrando a palavra de Deus, vai trabalhando em cada vida, vai tirando os impedimentos, vai tirando as barreiras, os embaraços, meu Pai, e nos dê a interpretação do texto, nos dê inteligência, nos dê conhecimento, e que possamos sair daqui desta noite dizendo: verdadeiramente o Senhor falou comigo. Pai, eu já quero te agradecer pela tua bondade e pela tua infinita misericórdia. E a igreja diz amém. Podemos nos assentar, amém? Se assente glorificando o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome. Igreja do Cordeiro, o tema aqui desta noite, eu quero colocar o seguinte: quem está prestando atenção aí, da glória a Deus, aleluia. Enoque te desafia a andar com Deus. Qual que é o tema? Enoque te desafia a andar com Deus. Não sei se você já leu essa passagem, mas se leu, vai relembrar, e quem nunca leu, vai aprender aqui nesta noite, amém? Enoque, alguém que andou com Deus. É isso que Deus quer que nós aprendamos aqui nesta noite, que eu, você, os ouvintes, andemos com Deus, amém? Existem dois Enoques na Bíblia, igreja. O primeiro é que encontramos no livro de Gênesis, capítulo 17 e 18, que é o filho de Caim, para quem Caim construiu uma cidade e o nomeou. O segundo é um homem completamente diferente, e é ele o nosso assunto dessa ministração, a qual nós vamos aprender. Um homem que andou com Deus, amém? Andar com Deus, querida igreja, não é tão simples assim, não é tão fácil de dizer também, mas andar com Deus é um desafio para mim, é um desafio para você que está aqui na congregação e para os ouvintes que estão nos ouvindo. De fato, a Bíblia ela registra esta frase, qual nós lemos junto: andou com Deus duas vezes, amém? Em referência a Enoque.
Essa informação, querida igreja, é algo que devemos prestar atenção. Quando você lê, não vai lendo assim rapidinho, não. Presta atenção naquilo que você está lendo. Amém? Algo que devemos prestar atenção. A Bíblia se refere a andar com Deus, e fala duas vezes sobre quem? Sobre Enoque. Embora, querida igreja, o registro bíblico da vida de Enoque seja esparso, as escrituras que falam dele significa muito. Ele andou com Deus. E esse desafio para você andar com Deus, Enoque na Bíblia era filho de Jared, está no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 18, e a sua breve biografia tem apenas 6 versículos, ou seja, fala muito pouco, né? No livro de Gênesis capítulo 5, versículo 18, do 21 ao 24, e no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 5, e Judas 14. Amém? Agora presta atenção aqui. Quem anda com Deus tem um encontro marcado com Ele. Eu creio que nesta noite Deus marcou esse encontro contigo. Amém? Para quê? Para andar com Ele. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Ou seja, Enoque não morreu. Amém? Deus tomou ele com o corpo e tudo, vivo. Amém? Livro de Gênesis capítulo 5, versículo 24. A Bíblia diz que Enoque é levado e não experimenta a morte. Meu Deus, esse foi um privilegiado. Gente, porque experimentar a morte? Eu sei que nós nunca experimentamos que estão aqui, e nem os ouvintes que estão ouvindo, mas quem já passou, aqueles que faz pós-morte, que morre e depois vive, fala que não é nada apreciado. Não é muito bom, não. Amém? Mas Enoque é levado, ele não experimenta a morte por causa de quê? Por causa da tua fé. A fé de Enoque era firme, sólida em Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Enoque, querida igreja, ele andou com Deus. Eu acho muito lindo, amém? O que Enoque, ele fez com a sua vida. A frase andou com Deus significa, presta atenção aqui, claramente, algo bastante profundo, pois ele usa a mesma expressão para descrever, presta atenção aqui, Noé como homem justo. Amém? Noé era homem o quê? Justo, irrepreensível entre o seu tempo. Olha para você ver, até Noé, amém, era justo. Enoque andava com Deus. E Abraão, pastora Patrícia, Abraão e Isaac, como servos fiéis de Deus, também andaram com Deus. Só que o único que não provou a morte nessa época foi quem? Enoque. Amém? Querida igreja, Enoque, ele viveu, ele andou com Deus pela fé. Enoque, ele foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Ou seja, até procuraram por ele, mas não encontraram. Esse é o nosso desafio, andar com Deus para ver as maravilhas de Deus. Deus quer ter um encontro com você aqui nesta noite, com os ouvintes da palavra de Deus. Basta andar com Deus. Amém? Buscar a Deus. Enoque, antes de ser levado, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Você tem agradado a Deus? Não é tão simples, né? Agradar a Deus. É verdade, não é? Somos muito limitados. Amém? Somos fáceis a errar, a pecar, entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que Enoque, irmãos, ele andou com Deus. A sua fé era uma fé sólida, ou seja, ele não duvidava, sabe? Ele tinha certeza do Deus ao qual ele servia. Amém? E você também tem, irmãos, essa certeza do Deus ao qual você tem servido, como Enoque. Amém? Enoque andou com Deus.
e a sua fé agradara a Deus, e Deus o tomara para si. É um privilégio, irmãos. Nós que estamos aqui nesta noite, aleluia, Deus também quer que nós andemos também como Enoque também andou com Deus. Aleluia. Vamos se aproximar mais de Deus. É como nós estávamos na oração. Aleluia. A oração faz você se aproximar mais de Deus. Amém? Ou seja, Deus, ele fica próximo, perto de você quando você ora. Quando você ora, Deus, ele fica atento. Amém? É como se ele estivesse lá inclinando ali os seus ouvidos para ouvir as suas orações. Amém? Aleluia. E não desanimar, irmãos, no momento da oração. Porque tem pessoas no momento da oração desanima. Porque às vezes dobra o joelho e começa a falar com Deus. E às vezes ele não sente nada. Ele acaba desanimando. Mas nós não podemos desanimar, irmãos, quando nós estamos falando com Deus. Aleluia. Você precisa aprender a perseverar. Persevera aqui nesta noite. Persevera com Ele. Aleluia. Persevere. Quando você vê na igreja, mas pastora Patrícia, eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Aleluia. Talvez você não ora como a pastora ora, mas você tem o seu jeitinho de orar, de falar com Ele. E Ele entende. Glória a Deus. Ele entende. Aleluia. Quando nós oramos, Ele entende cada palavra. Até aquela palavra que muitas vezes nem quer sair. Não é? Principalmente quando nós estamos em estado de angústia, a gente até tenta pronunciar algumas palavras, mas muitas vezes não sai a palavra de Deus. A angústia é tão grande que parece ter um nó na garganta, aleluia, que muitas vezes a gente só chora. Então, hoje Deus, Ele quer que você ande com Deus aqui nesta noite. Quando você vem para a casa do Senhor, dobra o teu joelho e esquece quem está à sua volta. E se conecte com Ele. Porque Ele quer ouvir a sua oração. Ele quer saber o que é que você veio fazer na casa dEle. Eu sei que nós temos que ser gratos, né? Temos que mais agradecer do que pedir. Mas nós passamos por momentos difíceis que precisamos pedir algo para Deus. E se eu ficar prestando atenção em um, em outro, eu não vou me concentrar na oração. Eu não vou, chegar ao acesso até Deus. Não vou sentir a sua presença, não vou sentir o seu toque. Aleluia. Andando com Deus, querida igreja. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Não é? Hoje em dia não dá mais para confiar, irmãos, mais em ninguém. Porque você não sabe o que se passa na mente da pessoa. Precisamos ser sábios. Amém? O mundo é mau, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e o 16. Andar com Deus não é andar simplesmente geográfico de um lugar para o outro, irmãos. A gente pensa que é assim, né? Andar com Deus, né? Lado para o outro. Embora, logicamente, que Deus está conosco. Uma pessoa pode não possuir, querida igreja, as férias. Então, ele não vai andar com Deus se for desse jeito. Não é? Mas não é assim que Deus está falando. Mas pode andar sim com Deus. A pessoa que é paraplégico, aquele que é cadeirante, ele pode andar com Deus de uma maneira diferente. Tudo que o Senhor deseja, querida igreja, é que o homem ande com Ele. E andar com Deus não é apenas uma oportunidade, um desafio. Também não é uma responsabilidade ou uma promessa. Quem está entendendo aí? Andar com Deus, querida igreja, é um modo, é uma expressão de comportamento. Amém? Aquele que anda com Deus se torna diferente das outras pessoas. Quantas pessoas falam, nossa, mas você é diferente, né? Você não é igual àquela ali.
Não sei se você já ouviu alguém falar assim sobre esse respeito. Ele manifesta na sua própria vida do Senhor, em sua história. E hoje Deus ele quer que nós aprendamos isso com Ele. Sabe quando você lê a Bíblia, lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, que Deus criou o homem com um propósito. Você está aqui porque Deus te criou, você e os ouvintes, para quê? Para um propósito. Aleluia. E que propósito é esse, pastora Patrícia? Para andar com Ele. A Bíblia diz, querida igreja, que na viração do dia, né, que é 5 horas da manhã, lá no jardim do Éden, Deus caminhava com o homem. Era 6 horas da tarde. Pensa, irmão, Deus descia para caminhar com quem? Com quem? Com Adão. Amém? Olha que coisa linda. A Bíblia diz que, irmão, lá na viração do dia, no jardim do Éden, Deus caminhava com o homem. Mas houve um momento que Adão, presta atenção aqui, decide se afastar do Senhor. O prazer de Deus, irmão, é caminhar comigo, é caminhar com você, mas vai chegar um momento em que muitas vezes nós vamos querer se afastar do Senhor, como fez Adão. Criatura, ele começa a afrontar o Criador. A Bíblia diz que, querida igreja, que o homem resolve caminhar sozinho e o engano passa a tomar conta do seu coração. E ele acredita ser capaz de determinar o que era bom, o que era mal. Quantas pessoas é assim, né? Não, eu sei o que eu estou fazendo. E, na verdade, não sabe, né? Acredita ser independente de Deus e era a melhor opção, o melhor caminho a seguir. Aprenda aqui nesta noite a andar com Deus. Aprendi que tudo na vida é uma questão de escolha. Quando uma pessoa escolhe andar com Deus, os valores mudam e muda para valer. Presta atenção aqui. Você olha para ela e percebe algo diferente. O estilo de vida muda. Não precisa ninguém pegar no teu pé não, porque quem faz isso é obra do Espírito Santo. A maneira de olhar não é mais a mesma. Os planos e o propósito agora são outros. Quando, querida igreja, uma pessoa se entrega a Jesus, ela não muda de religião, ela muda de caminho. Aleluia. Ela caminhava em direção à morte. Agora a caminhada em direção à vida, que é Jesus Cristo, ele disse o seguinte: se alguém, quem sabe esse versículo? Se alguém quer vir após a mim, a si mesmo, negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 23. Ele também disse o quê? Todo mundo sabe esse versículo de cor salteado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 16. Versículo 6. Querida igreja, Ele é o verdadeiro caminho, aleluia. Quem pode dizer aleluia? Ele é o verdadeiro caminho. Quando temos esta compreensão, tudo muda em nossas vidas. Muitas vezes, querida igreja, você corre de um lado para o outro, mecanicamente, desejando ver resultados na sua vida, e às vezes se questiona porque nada tem dado certo. Eu escuto isso diariamente, mas saiba que há um processo, há um caminho a percorrer. Aquele que permanece, querida igreja, e obedece, a abraçar a vontade do Senhor acima de todas as coisas, será como uma árvore plantada. Nós somos uma árvore, essa árvore está plantada, aleluia. Ela só está plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto.
e cujas folhagens, querida igreja, não murcha. E tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Salmos capítulo 1, versículo 3. Querida igreja, enquanto estiver aqui, Jesus deu o maior exemplo de humildade. Enquanto Jesus esteve sobre essa terra, ele deu o melhor exemplo que qualquer um poderia colocar esse exemplo para a vida dele. Ele foi humilde. Não havia ninguém superior a ele. Mas ele, entre os homens, escolheu andar de modo humilde. Aleluia, escolha hoje, nesta noite, andar humildemente, de modo tão simples, querendo a vontade do Senhor em todo o tempo. Aleluia, e é esse exemplo, querida igreja, que devemos seguir. Amém. Andar no caminho do Senhor, andar no bom caminho, andar não com dureza no coração, mas quebrantado. Aleluia. Quebrantado, querida igreja, andar no caminho do Senhor é algo diferente. Andar humilde, despojado do orgulho, andar humildemente com Deus é andar na dependência dEle. Você é dependente dEle? Você depende de Deus? É andar desejando o Senhor. Aleluia. Acima de todas as coisas é estar disposto a servi-lo. Você está disposto a servir a Ele nesta noite? Isso, portanto, igreja, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Quantas pessoas querendo andar como os outros, né? Andar como os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. Mas a Bíblia nos diz que vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo a Deus em justiça, em retidão, procedente à verdade. Como está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17, e o 23 e o 24. Presta atenção aqui. O tempo, nós temos um tempo. O tempo, querida igreja, ele reforça o compromisso. Amém? Deus, ele quer mais comprometimento. Amém? De mim e de você. Vamos ser mais responsáveis. Aleluia. E vamos continuar confiando mais nele. Amém? Hoje Deus pede para mim, hoje Ele pede de você que andemos com Ele. Amém? É como disse apóstolo, né? Apóstolo Paulo: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Olha para você ver, tem pessoas, quando nós estamos na fé, como estamos no início da nossa fé, aleluia, nós temos hábitos, né, de imitar pessoas na fé, que para nós, verdadeiramente, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e muitas vezes tem pessoas que seguem o exemplo dessas pessoas. Tem muitas pessoas que chegam até a falar as mesmas palavras, pronunciar, sabe, no mesmo ritmo. Se a pessoa levanta a mão, a pessoa levanta a mão. Tem pessoas que ela imita até a roupa que a pessoa veste por achar, aleluia, isso lindo, porque é um homem de Deus e uma mulher de Deus. E Deus está falando para nós sermos imitadores como nós somos de Cristo. Se você anda com Ele, você sabe de que maneira Deus quer que você ande aqui nessa terra. É como diz a palavra de Deus, se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. A ovelha, irmãos, ela conhece a voz do seu pastor. As verdadeiras ovelhas, é claro. As ovelhas obedientes, né? Quando ela escuta a voz dos estranhos, já vê, epa, essa aí não é a voz do meu pastor. Ela já fica meio arredio, porque o que está lá na frente é lobo devorador. Então, nessa noite, irmãos, vamos se achegar mais a Deus. Amém? Vamos se aproximar mais dele.
Porque quando nós aceitamos Ele para valer de verdade, tudo muda dentro de nós. A primeira mudança ela acontece dentro do nosso interior, dentro de nós. E depois que a mudança foi feita dentro do nosso exterior, dentro de nós, aí começa a mudar o nosso exterior. De que maneira nós vestimos, de que maneira nós falamos, ouvimos, de que maneira nós comemos, de que maneira nós reunimos com a nossa família, reunimos com os nossos amigos. Tudo muda, tudo muda. Quando você vai para a presença de Deus, e quando você é convidado para ir a uma festa, todo mundo vai ver a diferença. Nossa, como que você está diferente, você não faz mais aquilo que você fazia antes. Eu lembro muito da minha mãe, porque antes da minha mãe servir a Deus, eu nem gostava de dançar muito. Eu gostava muito de baile. Me dançar. Minha mãe falava que ela estava com qualquer um, porque antigamente, hoje está difícil, né? Hoje chamar alguém para dançar é complicado. Mas antigamente a pessoa era de família, era honesta. Então minha mãe dançava com velho, com gente, com criança, com adolescente, o que quisesse dançar. E depois que minha mãe se converteu ao Senhor, que ela foi para a presença de Deus, e muitas vezes as amigas dela chamavam a minha mãe, e via a minha mãe e falava assim: nossa, dona Dina, não acredito que a senhora mudou. Minha mãe, irmãos, desconheci por gente, minha mãe sempre no pé, salto alto Luiz XV. Minha mãe, ela vestia a roupa. Quando minha mãe saía, como que ela estava popular, né? Que como o nome do me falava, assim? Lá vai a princesa do bairro. A minha mãe, ela se vestia, irmãos. Vestia muito bem. A minha mãe era cabeleireira, cuidava do cabelo, às vezes ela fazia coque trabalhar, fazia trança, fazia isso, fazia aquilo, se vestia impecavelmente, como diz o popular por aí. E quando Deus entrou no coração da minha mãe, mudou a vida dela, as amigas dela não conseguiam acreditar, porque a minha mãe já não ia mais para baile, a minha mãe já não ia mais para festas. Às vezes minha mãe até ia para orar. E ela falou assim: nossa, mas a senhora está diferente, o que aconteceu que você está diferente? É Deus, é quando você anda com Deus, amém? Tudo se faz novo na nossa vida, o povo já começa a ter respeito por você, tantas pessoas direitas e como pessoas erradas. Lembra quantas vezes, irmãos, quando tinha um campinho aqui, os meninos jogavam bola, que tinha bastante pessoas usaram de droga, irmãos, estavam jogando bola. Quando a minha mãe estava passando pelo campinho, tinha um sempre que é o líder, né? Falava assim: ó, para aí, a Manadi está passando. Fazia parar o jogo, irmãos, porque minha mãe ia passar ali, para não acertar a bola. Olha para você, pessoas ímpias, pessoas usuárias de droga, traficantes, parava o jogo para minha mãe passar. Eles poderiam falar para minha mãe: ó, passa para outro lugar, dona, né? Vai lá para o asfalto. Não, eles paravam para minha mãe passar. É quando você anda com Deus, Deus ele muda, amém? A pessoa começa a ter respeito por você. Quantas vezes eu e minha mãe, uma cliente, nós ia fazer visita aqui na favela, estava todo mundo fumando baseado. Quando ele via minha mãe, uma cliente, o Lito falou assim: ó, todo mundo apagando baseado. A irmã Nadir vai orar. Vão fazer todos eles, vão apagar o baseado e colocar na pedra para receber oração. Olha para você ver, quando você anda com Deus, a pessoa, ela começa a ver você com bons olhos, ela começa a ver que você é diferente, amém? Ver Deus dentro de você. Olha que privilégio teve Enoque, irmão, não provou a morte, amém? Foi arrebatado. Pensa nós aqui, hein, Valquíria? Não provar a morte, Valquíria? Já direto com Deus, oh glória, seria uma bênção, né, Valquíria? Porque a morte não é bom para ninguém, amém? Vamos ficar de pé, porque a hora já foi embora, amém? Vamos sempre andar com Deus, amém? Aleluia! Pede para Ele andar com você, querida igreja. Você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar sozinha.
Ele sempre vai estar com você, amém? Encurva sua cabeça, feche os seus olhos e oremos o Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado por esta palavra. Meu Deus, que exemplo deixou Enoque para nós aqui, Senhor. Ele andou com Deus até que não foi mais visto, porque o Senhor trasladara, Senhor, levara consigo, Senhor. E Enoque está com Deus. Oh, papai, queremos também andar contigo. Ensina-nos, ó Deus, como andar, como proceder, como agir, Senhor, para estar sempre ao teu lado, para estar sempre contigo nos momentos bons, nos momentos difíceis. Meu Pai, que possamos aprender, Senhor, meu Deus querido, como Enoque aprendeu e esteve contigo, está contigo até os dias de hoje. Pai, leva-nos em paz, guardando e livrando e protegendo, e a toda a igreja diz amém. Arte palma bem forte para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal pela primeira vez. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, com a sua família, com os seus amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-los. Amo vocês e obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.